Hoje nós vamos falar, vamos aprofundar um pouquinho o que nós conversamos ontem. Eu queria também agradecer, antes de começar, o patrocínio da Petrobras, que nos permite fazer esse programa, que é um projeto de muito tempo, um sonho de muito tempo, de poder realmente transmitir, fazer com que a sala pudesse funcionar como um polo difusor de conhecimento a partir do que já faz, né? Toda a nossa atividade gera conhecimento e a sala não é exceção. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão do planejamento e realização da temporada de concertos, né? Como é que a gente parte daquele momento tão básico como a elaboração da missão e da visão artística até chegar a um concerto no palco. Vocês vão lembrar ontem, quando eu falei sobre a visão artística, né, que era sempre de que maneira que a gente realiza a missão. A visão artística, como é que a gente vai cumprir o objetivo da sala de concertos. Então, o que eu fiz aqui é destacar algumas palavras dentro da redação da visão artística. Então, é a mesma coisa que eu apresentei ontem. A Sala Cecília Meirelles, referência nacional e internacional por suas condições acústicas excepcionais, deverá difundir o repertório clássico da música de câmara, promover sua renovação através da encomenda e apresentação de novas obras, cultivar a excelência artística, promover ações educativas de formação de plateia e adotar políticas de democratização de acesso aos concertos. O que eu destaquei aqui na visão artística? O repertório clássico da música de câmara, né? Que a sala, pelas suas características acústicas, é o lugar de excelência para esse tipo de repertório. A apresentação de novas obras, a encomenda e a apresentação de novas obras, né? A questão da renovação do repertório. A excelência artística. Então, isso tem a ver com a interpretação, né? E não só a escolha das obras e dos intérpretes. Ações educativas, importante, nós somos uma sala pública e uma sala cidadã, e a inserção da sala dentro da comunidade tem uma função muito importante, não só artística, como também educativa. E formação de novas plateias, e adotar políticas de democratização de acesso aos concertos. Quer dizer, isso não é uma questão artística, isso é uma questão contábil. De que maneira que nós vamos adotar políticas de democratização do acesso aos concertos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso um pouco mais adiante. Então, a partir dessa visão artística e dessas palavras que eu destaquei, eu vou mostrar para vocês como é que nós chegamos até a elaboração de uma temporada de concertos. Vejam só lá em cima, né? Visão artística. Aí eu destaquei para vocês o repertório da música de câmara, as ações educativas, as políticas de democratização de acesso, a renovação do repertório e a excelência. Esses cinco pontos aqui, eles são as diretrizes a partir das quais eu vou desenvolver o conceito da minha programação, tá? Então, quer dizer, eu vou privilegiar o repertório de câmara, eu vou dedicar uma parte da minha temporada a ações educativas, eu vou buscar dentro da minha temporada um festival de música contemporânea para dar espaço e para induzir a criação musical contemporânea. Eu vou buscar ótimos intérpretes para tocar dentro da temporada, porque uma das coisas que nós temos que zelar é pela excelência, e eu vou vestir tudo isso dentro de uma política de democratização de acesso, através de divulgação e através de uma política de preços que favoreça ao comparecimento do público, do maior número possível de pessoas e dessas pessoas o maior número de vezes possível. Bom, chegamos isso ao conceito da programação. Então, esses são os conceitos que vão basilares da programação. A partir disso, eu vou decidir de que maneira que eu vou organizar essa programação. Aí entra uma questão da preferência, da opção do diretor artístico, né? Dentro da Sala Cecília Meirelles,
Eu sou diretor executivo, mas também sou diretor artístico. Então, de que forma que eu organizo? Nós temos festivais ou ciclos temáticos. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que quando você justapõe concertos de um mesmo compositor em dias subsequentes, dias seguidos, ou que você aborda uma determinada escola de composição, ou um determinado período de época, por exemplo, fazendo um festival Haydn, Beethoven e Mozart, Handel, Bach e outros compositores, Lully, né? Você proporciona ao público uma escuta contextualizada. Todos eles viveram na mesma época, foram influenciados pelo mesmo tipo de cultura musical, todos eles utilizavam a mesma técnica musical, e a diferença está exatamente na genialidade de cada um deles. Mas é interessante você contrapor compositores, e mesmo dentro de uma determinada obra, de um determinado compositor, como o caso de Beethoven, é muito interessante quando você contrapõe obras de períodos distintos. Beethoven tem um período extremamente clássico ligado a Haydn, ele foi aluno de Haydn, tem um período mediano em que ele começa a caminhar para o romantismo, tem um período romântico, e no final, as últimas sonatas e os últimos quartetos de cordas apontam já quase que para Mahler. Né? Então, assim, você colocar, por exemplo, uma integral das sonatas, como nós vamos fazer esse ano, você tem quase que um percurso biográfico de Beethoven e a evolução das opções estéticas que ele faz durante a vida. Bom, dito isso, também temos séries independentes. Temos a série dedicada à música francesa, temos séries dedicadas à música de câmara, sem necessariamente estarem ligados a um tema. Uma coisa que a sala faz, e que eu também procuro fazer, sempre procurei fazer, é montar uma programação propositiva. Então, os intérpretes que já tocaram comigo, ou tocam, ou vão tocar na sala, sabem que eu proponho não apenas o concerto, mas eu proponho o repertório. Por quê? Porque eu acho que tudo isso faz parte de um todo. A montagem de uma programação, de uma temporada de concertos, para mim, é a coisa mais próxima que eu tenho da composição de uma obra musical. Existe uma busca de coerência, como você tem quando você está compondo, existe uma busca de diversidade que tem quando você está compondo. Então, essa programação propositiva, ela é, para mim, muito importante, porque ela garante a coerência do meu pensamento musical, da minha opção artística. Bem, então, chegamos ao repertório, e a partir do repertório, aí eu parto para a escolha dos intérpretes. É claro que isso não é uma coisa muito simples, porque você tem que lidar com as agendas artísticas de cada um deles, a disponibilidade determinada da época, e quando você, como eu faço, né, quando eu escolho fazer uma série de concertos em dias seguidos, não é apenas a questão da disponibilidade dele, né, do artista, ele tem que estar disponível quando todos os outros puderem estar também, para que você consiga fazer uma série de dias seguidos, senão você não consegue, né? E aí quebra-se um pouco o encanto. Bom, chegamos à temporada, né? A partir disso eu chego à temporada. Esse processo, para mim, é um processo que leva aí uns 3, 4 meses, eu começo a mexer nele no meio do ano, e ele fica pronto, começa em maio, e isso deve ficar pronto lá para outubro, né, ou setembro, outubro. A partir disso, né, a partir dessa temporada, aí eu passo isso para divisão artística, com a Mônica Diniz, que está aqui nos escutando, e aí eu não vou antecipar, não vou estragar o que ela vai dizer segunda-feira que vem, mas aí ela começa a montar toda a parte planejar toda a parte de produção para que essa temporada suba ao palco. E, ao mesmo tempo, eu começo a decidir os valores dos ingressos. Eu vou falar nisso um pouquinho mais tarde. Vamos primeiro ficar na questão artística. Quais são as minhas referências? Né? Quais são as minhas referências para fazer o que eu faço? Eu tiro isso da minha cabeça? Não. Na verdade, eu já vivi muitas experiências de programação diferentes. Né? Algumas coisas funcionaram, outras nem tanto, mas eu tenho algumas referências que são interessantes. Em termos de sala, de funcionamento de sala de concerto, a minha referência, o meu benchmark, né, é o Wigmore Hall de Londres, que é uma sala
de música de câmara com 550 lugares, que uma acústica excepcional. Vocês podem ver aí na foto que a gente tem um teto meio abobodado, né? E esse teto proporciona uma acústica com uma reverberação fantástica. É uma sala intimista, como vocês também podem ver, um palco pequeno, né? E, enfim, concertos de música de câmara o tempo todo. É uma sala de música de câmara menor que a sala Cecília Meirelles. O meu segundo benchmark, esse voltado para a organização da temporada em ciclos temáticos, vem de um festival que acontece na França, em Nantes, chamado La Folle Journée, né? La Folle Journée é o subtítulo das bodas de Fígaro, né? É o dia louco, né? Uma jornada louca. E esse é um festival que existe há muitos anos, foi criado pelo produtor René Martin. Ele acontece dentro de um edifício chamado Palácio do Congresso, em que existem várias salas diferentes, desde uma sala sinfônica até pequenas salas para música de câmara. E a programação ronda em torno de um tema. Pode ser um compositor, pode ser um grupo de compositores ou algum outro tema, como eu vou mostrar para vocês. Quando eu fui assistir em 2005, era Beethoven, né? Então, todo Beethoven era feito. Então, o que acontecia? Os concertos eram quase praticamente simultâneos. Então, tem até uma comparação curiosa, porque a ideia é um pouco parecida com a cozinha francesa. Você tem que sair da mesa um pouquinho faminto ainda, né? É uma coisa, assim, maravilhosa, mas você tem que sair com gosto de quero mais. Então, é impossível você assistir tudo. Então, ele coloca um quadro, tem um quadro a cada dia, e você monta um percurso de concertos, que são concertos curtos. Então, você pode assistir uma sinfonia, depois um quarteto, depois uma sonata ou 2 sonatas, assim. Você monta o seu programa. Isso se dá no inverno lá. Então, o Palais de Congrès, né, o Palácio do Congresso, as pessoas circulam dentro do próprio palácio. Isso foi feito aqui no Rio de Janeiro no 2006 e 2007. Né? Nós fizemos uma Folle Journée Rio de Janeiro. E foi muito interessante, porque, dado o nosso clima, as pessoas circulavam entre o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sala Cecília Meirelles, a Escola de Música da UFRJ e aquela igreja em frente à sala também foi utilizada para concertos de quartetos de corda. Então, a Folle Journée de Nantes é uma referência para mim importante. Por exemplo, eles em 2016 fizeram Nature et Musique, Natureza e Música. Então, todas as obras a respeito de... Tem esse cartaz aqui, que, enfim, de gosto duvidoso, eu acho que vocês concordam comigo, mas, enfim, eles fazem todas as obras voltadas para a natureza e música. E em 2011 eles fizeram os Titãs, assim, como se fossem super-heróis, e na verdade a gente está se referindo aos compositores do final do século XIX e início do século XX, né? Os pós-modernos, os pós-românticos, Schoenberg, Brahms, Mahler, Liszt e Strauss. Então o René, ao organizar a temporada dele, esse festival, ele focou, sobretudo, num período que é o final do romantismo e o início do modernismo. Bem, então essas são as minhas referências, meu benchmarks. Eu acompanho para ver quais são as ideias, como é que o Wigmore Hall está funcionando, quais são... Às vezes eles trazem uma ideia bacana, às vezes eu acho que não é tão boa. Como é que o René está organizando esse conjunto de concertos, né, que rodam um determinado tema. Enfim, essa basicamente é a ideia que eu trago para a Sala Cecília Meirelles. Agora, como é que a gente organiza? Tudo bem, isso é a ideia artística. Como é que a gente organiza isso financeiramente? Né? Bem, os custos envolvidos dentro de uma sala de concertos, tá? Existem custos que são variáveis e custos que são fixos. Quais são os custos variáveis?
são aqueles custos que se referem à parte artística. Eu posso, de mês para mês, ter uma quantidade de cachês diferentes a pagar, né? A gente pode ter um gasto diferente, voltado, por exemplo, para a comunicação, ou para divulgação. Quer dizer, existem custos variáveis. Agora, existem custos que são fixos. Por exemplo, limpeza, segurança, manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevador, custo de telefone, água, luz, tudo isso são custos fixos. Vamos começar pelos custos artísticos diretos, que são aqueles que eu coloco, são derivados diretamente da minha temporada, que são custos variáveis. Tá? São gastos que eu faço com a realização de cada concerto. Bom, aí eu separei aqui em 3 grupos, né? Cachês, catering. O que é catering? Alimentação, cafezinho no intervalo de ensaio, tudo que se refere à comida, catering. ECAD, que é o que a gente tem que pagar para o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, referente a obras que são protegidas, compositores que morreram há menos de 70 anos. Por exemplo, Vila Lobos completa 70 anos em 2029. Tá? Então, até lá, ele é protegido. Então, tem que recolher ECAD. José Maurício Nunes Garcia morreu em 1830, não é mais protegido. Né? Beethoven não precisa pagar ECAD. E como é que é pago o ECAD? O ECAD, na verdade, você pode pagar ele anteriormente ou antecipadamente, ou você paga através de um percentual da bilheteria. Isso tudo pode ser negociado com o ECAD. E uma coisa que é nova agora, dentro desses meus custos, é o streaming. Né? Devido a essa questão da pandemia, nós passaremos a transmitir os nossos concertos direto através do nosso canal de YouTube. Por quê? Porque provavelmente, por conta das medidas de segurança sanitária que foram implantadas pela Funarge em seus equipamentos, nós não poderemos utilizar, quando reabrirmos, né, mais do que 30% da plateia. Então, nós vamos compensar esses outros 70% com a transmissão ao vivo. Então, esses são gastos que eu conto quase que, enfim, não há concerto que não haja esses gastos aqui. São outros gastos que são frequentes, estão na coluna ali da direita. Transporte, quando você tem algum intérprete de fora do Rio de Janeiro, passagem aérea, hospedagem, alimentação. Às vezes, eu tenho que alugar ou comprar partitura. Por exemplo, eu vou fazer agora Canção da Terra, de Mahler, numa orquestração de Schoenberg. Isso é editado pela Universal Edition, que tem os direitos sobre a edição, né, sobre o arranjo de Schoenberg. Então, eu tenho que alugar esse material. Esse material me chega e por correio, numa caixa, as pessoas que fizerem, os músicos que fizerem anotações têm que fazer a lápis, porque isso depois tem que ser apagado e devolvido para a Universal. Iluminação e sonorização. Alguns concertos a gente tem que colocar uma iluminação e sonorização extra, no caso de concertos de música popular. Aluguel ou transporte de instrumento. Por exemplo, a gente não tem um cravo na sala. Então, se eu faço algum concerto com cravo, eu tenho que alugar o instrumento. E outras despesas de produção, às vezes alguma coisa especial em termos de cenografia, ou mesmo em termos de transporte, ou, enfim, alguma necessidade especial do concerto. Então, a gente tem esses custos, que são custos variáveis, ligados diretamente ao concerto. Como é que eu controlo isso? Eu controlo isso através de uma planilha que eu tirei um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho lá data, porque eu tenho 3 vezes datas, porque às vezes o concerto tem mais do que uma data. Então, eu coloco as datas. O concerto, por exemplo, Petrobras Sinfônica, eu coloco a série em que ela está dentro da temporada, qual é a empresa a qual eu vou ter que pagar, no caso a própria Petrobras Sinfônica. Aí eu tenho aqui
30 mil reais de cachê, que inclui o maestro. Percebe só, eu coloquei para chamar a atenção de vocês, eu faço e aconselho vocês fazerem a negociar o valor bruto do cachê, não o valor líquido. Por quê? O valor líquido vai depender do regime fiscal ao qual o intérprete está ligado. Por exemplo, se ele me der um RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo, ele vai ter que pagar imposto de renda, enfim, ele fica com o leão abocanha uma boa parte do que ele recebe. Se ele for um MEI, aí ele tem um desconto muito menor. Ou se ele for ligado a uma empresa que seja simples, ele tem um desconto de 5%, 8%, enfim. Então, depende. Para você não ter que fazer um cálculo para cada uma das situações, você tem que negocie o cachê bruto. Passagem, quando houver. Hospedagem, a gente geralmente faz individual, mas você consegue, se você tiver um número significativo de artistas na sua temporada, negociar um pacote para que você reduza o valor da diária, tá? A despesa de produção, que eu comentei para vocês, eu coloquei 3 mil reais, eu coloquei na nota ali do lado direito que essa despesa de produção se refere ao catering. E aí, e o novo é o streaming, que vai custar para mim 10 mil reais para fazer a tomada e a transmissão direto via streaming da Petrobras Sinfônica nesse concerto, né, hipotético. Então, o total desse concerto, para mim, são 46.200 reais, né? Claro que eu, somando os outros concertos, eu tenho o valor da temporada. Geralmente é o inverso. Eu tenho um limite orçamentário e eu tento trabalhar toda a parte orçamentária individual de cada concerto para que eu chegue dentro desse limite. Quais são os outros custos variáveis? São os custos artísticos indiretos, são aqueles que dizem respeito à temporada, mas eles são feitos através de pessoas contratadas e são contratados pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, não são contratados pela FUNARS. A gente tem assessoria de comunicação, gestão de mídias sociais, a manutenção do website, criação e impressão de peças gráficas, em criação e envio da newsletter, captação de recursos, gestão de contratos de patrocínio, produção, tudo isso são terceirizados contratados que trabalham dentro da temporada para a Sala Cecília Meirelles através da associação e são contratados com recursos incentivados, ou seja, por projeto, tá? Bem, e quais são os custos fixos? Como eu falei para vocês, são os salários, encargos sociais, luz, água, esgoto, impostos, telefone, IPTU, né? Telefone, manutenção de equipamentos, limpeza e segurança. O conjunto desses custos artísticos diretos, variáveis, e custos artísticos indiretos, que são variáveis também, e os custos fixos, perfazem, somados, resultam no que eu chamo o custo teatro, né? É o custo total do teatro. Bom, como se compõem as receitas que pagam esses custos, tá? Isso é uma coisa importante. Os custos artísticos diretos e os custos artísticos indiretos, variáveis, são cobertos pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles através de projeto incentivado. Então, nós montamos a temporada anteriormente, antecipadamente, nós montamos um projeto de Lei Rouanet, de ISS, quando é o caso de recursos incentivados via município, né? E aprovamos esses projetos e saímos atrás dos patrocinadores para cobrirem esses custos, né? Nós temos hoje como principal patrocinador da sala a Petrobras, né? Então, através desses recursos que a Petrobras dá ao projeto, né, o patrocínio da Petrobras possibilita que nós realizemos a temporada da Sala Cecília Meirelles
e possamos fazer contratar os profissionais que vão trabalhar no sentido de divulgar, de fazer a peça gráfica, de gerir o recurso, enfim, de toda essa parte artística indireta que possibilita que a gente monte a temporada. E quais são os custos fixos do teatro? Todos são orçamentária do governo estadual. A FUNAGE é uma fundação estadual. Então, através da dotação orçamentária da FUNAGE, ela cobre salários, luz, água, esgoto, imposto, telefone, manutenção de equipamento, limpeza e segurança. Quem são esses salários, já que os outros são cobertos pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles? É do diretor, ou seja, é da própria estrutura da própria FUNAGE. É o diretor da sala, a chefe da divisão artística, o chefe da divisão administrativa, e todas as pessoas que estão ligadas diretamente a essas funções. Ok? Bom. E de que forma, da onde vem a receita, né, da FUNAGE e da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles? A FUNAGE tem um orçamento, que é um orçamento público, né, ela é uma vinculada à secretaria, mas ela tem uma autonomia financeira. Então, ela tem um orçamento que é dela. Esse orçamento, ele atende não só a Sala Cecília Meirelles, como ele atende a todos os teatros. A sala não é uma unidade financeira. Então, por exemplo, eu não assino empenho, nem ordeno despesa, como eu fazia quando eu era presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que, como a FUNAGE, tem uma independência financeira e é uma unidade financeira independente, né? Uma unidade financeira autônoma que pode fazer despesa. Então, a FUNAGE tem o orçamento público, ela recebe parte da receita de bilheteria, não todo, porque, por exemplo, quando a Sala Cecília Meirelles realiza um concerto dentro da sua temporada, que é incentivada, a associação aluga a sala da FUNAGE para poder fazer a temporada da sala. É claro que grande parte da receita vai para a associação, mas uma pequena parte vai para a FUNAGE, para que a FUNAGE também possa ajudar a fazer frente a todos os gastos que ela tem. Por exemplo, ela, como eu falei, ela custeia a parte de manutenção, limpeza e os salários. Então, ela tem receita de bilheteria e tem aluguel dos permissionários. Quando alguma orquestra quer alugar a sala para fazer um concerto, ela aluga, então esse valor desse aluguel vai para a FUNAGE, não vai para a associação. A Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles tem como receita a captação de recursos incentivados, a receita de bilheteria, dos concertos que ela realiza, do valor que ela capta, a venda de alguns produtos, uma coisa que faltou aqui, eu colocar, que é a contribuição dos associados, né, que é básico. Faltou eu colocar isso aqui. Então, a sala tem os seus membros, os seus associados, que contribuem anualmente com um determinado valor. Bom, agora vamos para um pouquinho de matemática. Qual é a relação entre receita, despesa e aquilo que eu falei lá no início, que eu prometi que ia comentar agora, que é a política de democratização de acesso. A receita de bilheteria, quando você faz um concerto, o que você consegue de retorno da bilheteria corresponde entre 15% a 30% do custo que você colocou. Então, se um concerto custou R$10.000 e você recuperou 3.000 da bilheteria, festa, eu dou festa. Não, maravilhoso. 30% é espetacular. E fico chateado quando fica abaixo de 15%. Mas esse 15% a 30% é uma coisa aceitável. Isso quando eu considero o concerto. Se você extrapolar esse cálculo que eu estou dizendo para o ano inteiro, eu posso dizer, se a minha receita da temporada, a receita de bilheteria da temporada, cobrir de 15% a 30% de tudo que eu gastei na temporada artisticamente, eu dou festa.
Isso é fantástico, maravilhoso, né? Então, esse é o meu objetivo. Ficar entre 15% e 25%, assim, é ótimo. 30% é excepcional. Agora, se eu colocar em cima desse custo da temporada, os custos, todos os custos variáveis, os custos fixos, ou seja, se eu considerar o custo teatro, né, a receita anual de bilheteria corresponde só a 5%, no máximo 10% desse custo. Então você repara que, na verdade, existem 90% a 95% de recursos que tem que vir de outras fontes, senão você não faz a temporada. Né? Como a sala é uma sala pública que não tem objetivo de lucro, eu não posso dar à minha poltrona o valor que ela deveria ter. Porque, olha só, dá uma olhadinha. Se eu pegar um concerto de 40 mil reais, né, e dividir pelo número de assentos da sala Cecília Meirelles, eu teria R$ 62 de valor de ingresso. Isso todo mundo pagando inteira. Para cobrir os 40 mil, eu tinha que ter 647, a sala lotada, todo mundo pagando inteira, o que não é uma verdade. Para ser um pouquinho realista, não totalmente realista, eu vou colocar 60% disso aqui, né? Então, em vez de usar 647, eu vou usar 60% de 647, que é 388. Então, se eu dividir 40 mil reais, que é o custo do meu concerto, por 388, a minha poltrona tinha que custar R$ 103. Todo mundo pagando, aí os 60%, 388 pessoas pagando R$ 103. O que a gente pratica lá na sala, geralmente é R$ 40 inteira, R$ 20 a meia, e em muitos concertos, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Né? Então, para que a gente... essa é a tal política de democratização de acesso. A gente precisa do patrocínio para poder fazer com que o nosso concerto seja barato o suficiente para poder chegar ao público. Se nós usarmos esse valor mais baixo de R$ 20 e 10 a meia, tá? E eu tiver 388 pagantes, eu vou, por uma questão eu botei, na verdade, errado ali, mas vamos considerar o valor médio de ingresso de R$ 18. Se eu multiplicar R$ 18, que não é bem inteiro, não é bem a meia, mais para inteiro do que para meia, devia ser, na verdade, 60% de 20 tinha que ser 12, né, e não 18. 30% no caso. Vezes 388, né, eu conseguiria de receita R$ 6.984, que é apenas 17% do custo artístico direto. Então, repara que eu paguei 40 e só recuperei R$ 7.000 na bilheteria. Tá? Por isso que a música necessita de patrocínio. Porque se nós fizermos feito, como faz, por exemplo, o Metropolitan de Nova York, o valor de ingresso teria que ser exorbitante, totalmente fora da nossa realidade. Bom, como é que eu calculo, né? Como é que eu calculo o valor de poltrona real? Como é que eu estabeleço esse valor? Eu pego o custo do teatro, e divido pelo número de espetáculos, depois eu pego esse número, divido pelo número de poltronas e 60% do número de poltronas. 60% do número de poltronas, sabendo que eu não vou conseguir lotar o teatro o tempo todo. Então, eu vou pegar... na verdade, esse valor aqui, 1.680.000, ele está reduzido aqui, vezes 10. Se eu pegar 1.680.000 e dividir por 90 e dividir por 388, eu teria que ter R$ 480 por poltrona. Seria, então, o valor que eu teria que cobrar. Repara que a gente cobra 40 e 20 ou 20 e 10. Tá? Então, a política de democratização de acesso, ela tem que existir, a gente faz, mas percebe, você não pode deixar de ter, o gestor não pode deixar
de ter em mente o valor da sua poltrona. Ele não pode deixar de saber o valor do teatro, o custo desse teatro, o custo do teatro, o valor da sua temporada e quanto custaria, na realidade, cada poltrona para que você, se você tivesse que cobrir o custo total vendendo bilhete. Bom, é isso. E eu só mostrar para vocês ainda aqui, antes da gente... A gente ter mais um tempinho. Deixa eu ver se eu acho aqui um minutinho só. Vou parar essa apresentação. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é o orçamento da OSESP, que é a Fundação OSESP, né? Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, de 2018. Só para vocês terem uma ideia do controle disso aqui, né? Um pouco diferente, o modo de gestão, como a gente viu ontem, é diferente do modo de gestão da Sala Cecília Meirelles. Repara ali no item 1, você tem as receitas. Apropriação do contrato de gestão. O que é isso? O contrato de gestão que a OSESP celebrou com o governo do Estado estabeleceu que no ano de 2008 eles teriam um repasse de 55 milhões para pagar a estrutura e parte da programação. Então, no primeiro trimestre, eles tiveram 9 milhões e 418, no segundo trimestre, 12 milhões, 378, depois 15, 977, até que no final completa 55 milhões. Outras receitas financeiras do contrato de gestão, eles têm uma outra que geralmente isso se refere ao fundo de reserva, né? Percebam que quando existe uma OS cuidando de um bem público, os trabalhadores desse bem público são contratados via CLT pela OS, né? Então, o que acontece? Existe todos os impostos empregatícios e sociais, inclusive verba para poder pagar, enfim, indenização e outras coisas assim. Depois, eles têm ali no item 2, percebam ali, captação de recursos, tá? Captação de recursos. Vou ampliar aqui um pouquinho, só para ficar mais... Onde está em negrito é o total. Então, na linha total, ali, eles captaram 37 milhões captaram 25 de receitas operacionais e receitas não incentivadas. Como é que a OSESP consegue captar tanto? Olha, a sala é alugada para casamento, é alugada para filmagem, é alugada para outras orquestras, eles têm aluguel também de espaços para um excelente restaurante, um bistrozinho, para café, enfim, eles têm possibilidades maravilhosas de receitas. E também tem outros recursos incentivados, que eles captaram recursos, além do dinheiro que eles recebem do governo, eles captaram, em 2008, 11 milhões 525, que completa aqueles 55. Então, você bota aí 66, quase 67 milhões de receita para usar na temporada. Aí, eles têm a previsão orçamentária, né? Eu falei que eles têm 66, repara que eles gastam com recursos humanos 60 milhões 957, etc, etc. Depois, os prestadores de serviços, 3 milhões 600, 764. Então, a parte de cima são as receitas, a parte de baixo são as despesas. E nesse controle de receita e despesa, você realiza uma temporada e toca toda a parte
enfim, meio, né, que se chama, toda a parte administrativa, e tem também os permissionários, permissionários não, perdão, os contratados como limpeza, manutenção, etc, etc. Então, com uma planilha Excel, né, planilha Excel, ou Excel, ou Numbers do Mac, enfim, qualquer planilha que seja um Excel ou Numbers do Mac, é essencial para o controle financeiro de uma instituição musical, seja ela uma orquestra, seja ela um teatro de concerto, um teatro de ópera, ou uma sala de concerto como a Sala Cecília Meirelles. Quando eu estava no teatro municipal, né, as minhas planilhas eram um pouco mais gordas do que essas que eu tenho aqui na Sala Cecília Meirelles. Hoje em dia a gente trabalha, eu não tenho, não sou só eu que trabalho com as planilhas, a Artemis, que é o escritório de negócios da sala, trabalha também com a planilha, com os recursos incentivados, e o tempo todo nós estamos fazendo com que uma planilha converse com a outra para que a gente consiga administrar toda a temporada da Sala Cecília Meirelles.